O sonho desse menino é criar uma terra de doces, porém o destino nem sempre ajuda. Depois de ir de base, enquanto trabalhava com o que mais gostava na vida, ele reencarna em um mundo na era feudal onde há bastante cultivo de alimentos. Porém o local onde ele nasceu não produz nenhum tipo de açúcar, mas ainda assim ele não vai abandonar seus sonhos tão facilmente. Galera, chegamos aos 250 mil inscritos, eu agradeço demais vocês por tudo isso, essa troca, vocês são demais. Mas não vamos parar por aqui, galera, vamos chegar agora aos 300 mil. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá. Em uma competição gastronômica, vemos que uma grande plateia assiste várias equipes preparando esculturas de doces, mas coisas muito grandes mesmo. O protagonista tá preparando uma escultura em formato de pássaro, mas tem todo tipo de arte nessa competição. Algumas de animais, outras representando outros tipos de comida, tem até um Shenlong azul segurando uma esfera do dragão. O protagonista reconhece que isso já tá parecendo uma terra de doces e se sente motivado a vencer o campeonato e realizar seu sonho. Em seguida, as equipes começam a movimentar suas peças. No entanto, a escultura do pássaro ficou tão pesada que ele tem muita dificuldade em levantar, e o objeto começa a inclinar pro lado do cara até cair em cima dele. No chão, ele já percebe que tá indo de Americana sem ter realizado seu sonho de criar os melhores doces do mundo para criar uma terra de doces e colocar sorrisos no rosto das pessoas. Aos prantos, ele pensa que Deus é cruel pelo que acabou de acontecer, porém alguém ouve essa reclamação e uma voz diz que ele terá uma nova chance. Assim vemos que ele reencarna em outro mundo. É mostrado então o feudo de Morthelm, onde o pai do protagonista se tornou Lorde Senhor Feudal, que era como se chamavam os líderes do feudo, ou seja, o dono da terra principal entre algumas divisões menores, na época do feudalismo. Essa terra era seca e não dava nem para cultivar trigo, mas o homem trabalhou muito ao lado de quem seguia ele e dos moradores que já viviam por ali. Juntos eles passaram cerca de 20 anos cultivando o solo e o trabalho rendeu. O local cresceu e se tornou um feudo de 3 vilarejos com cerca de 40 pessoas em cada, capazes de cultivar trigo e cevada. Vemos então o protagonista em seu novo corpo, um menino de cabelo branco e olhos alaranjados chamado Pastry Maio Morthelm, mas também conhecido pelo apelido de Paz. Ele tá treinando um manejo de espada com o pai, o Lord Castrow Morthelm. Enquanto ele narra os fatos, descobrimos que o menino tem 5 irmãs mais velhas e a sua vida é feliz. Porém o feudo não é capaz de cultivar açúcar e é difícil encontrar coisas doces nesse lugar. Por dentro ele só queria fazer doces e acaba se distraindo com esse pensamento quando o pai desarma ele pela falta de atenção. Nesse momento chega um homem loiro chamado Feuille, avisando que tá quase na hora do café da manhã. Treinar em jejum é pra poucos, hein? Sendo assim, o homem decide pausar o treinamento por enquanto. O loiro avisa pro Sr. Feudal que tem boas e más notícias. A boa é que os campos de grão vão render uma ótima colheita esse ano, e é revelado que foi ideia do menino polvilhar cal no solo para melhorar o rendimento da colheita, e a estratégia realmente deu muito certo. Pastry fica feliz com essa notícia e já começa a ter ideias do que poderão preparar de pratos, apesar de terem poucas opções. Enquanto o garoto viaja pensando em fazer soja torrada caramelizada e polvilhada com farinha de soja, o Castrow pergunta como o filho sabe dessas coisas, mas para não contar que reencarnou, o menino diz que tá só fantasiando as coisas. Apesar disso, Feuille reconhece que é justamente a grande imaginação do Pastry que tem ajudado bastante o feudo nos últimos anos com as ideias dele. Agora tá na hora das más notícias. O homem conta que as tentativas de acabar com os bandidos no condado de Hattis falharam, e agora os bandidos que conseguiram escapar estão vindo para esse feudo. São cerca de 50 pessoas. O menino já começa a imaginar que se os bandidos invadirem vão devastar os campos, e eles perderão os grãos que trabalharam duro para cultivar. Ainda assim, os caras devem levar 2 meses para chegarem no feudo e aparentemente a única opção é reunir os homens dos vilarejos para tentarem expulsar os invasores. Pastry sabe que juntando os 3 vilarejos vão ter no máximo 30 homens capazes de lutar e com certeza não vai ser suficiente para deterem os bandidos. O Lord Castrow comenta sobre a ideia de se esconderem em um canal ali perto enquanto ele pede reforços para a Condessa de Hattis. Feuille acha que pode ser possível, mas o problema é a reputação da Condessa. Se os bandidos forem derrotados depois de terem escapado do condado, vão surgir rumores sobre a incompetência da Condessa, ou seja, eles não vão conseguir reforços com ela. Enquanto os homens conversam, Pastry reflete que não vai ser uma batalha fácil, e ele ainda quer usar os grãos para preparar doces. Vendo a determinação no rosto do menino, Feuille interpreta que ele já tá começando a sentir a responsabilidade como o próximo Lorde Senhor Feudal, mas a verdade é que o garoto tá determinado a impedir que atrapalhem seu sonho de criar uma terra de doces. O loiro então comenta com o Lorde sobre a ideia de tornar e usar o menino como uma carta coringa para virar o jogo, e se der certo pode ser tão útil quanto o pai. Castrow sabe que o cara tá falando sobre magia. Depois, durante o café da manhã, o Lorde conversa com sua esposa Agnes e a filha mais nova Josephine, a única que ainda mora com eles. O homem conta que vai levar o Pastry para passar pela cerimônia de santificação. Agnes fica preocupada por ser cedo demais para isso. O homem comenta que ele já é o melhor entre os meninos dessa idade no vilarejo
igreja em usar uma espada e é muito talentoso, não só fisicamente, mas também na questão de inteligência. Na real, essa cerimônia de santificação é o ritual da maioridade desse mundo. Depois disso, ele vai ser considerado adulto, e por ter apenas 9 anos, realmente ainda é cedo para esse menino, porém o próprio Pastry tá determinado a passar pelo ritual. É claro que a mãe tá preocupada, pois esse ritual normalmente ocorre entre 13 e 15 anos de idade, e Agnes queria que ele aproveitasse mais a infância. De qualquer forma, ela concorda, e o marido decide que partirão em 3 dias, ficando nas mãos de Agnes e da Josephine a responsabilidade de fazer os preparativos. Elas ficam bem empolgadas e o garoto já sabe que algo tá pra acontecer. Ele pede ajuda dos pais, mas o cara tá ocupado comendo. Vemos então que elas vestiram o menino como uma garota. É uma situação constrangedora, mas ele já tá acostumado. Desde pequena, elas tratam ele como uma boneca de vestir e maquiar, e era ainda pior quando as outras irmãs ainda moravam com eles. De qualquer forma, é só brincadeira delas, e quando chega o dia da viagem, ele tá pronto e arrumado. Os amigos dele, Luminuto e Marcarulo, se despedem e desejam uma boa viagem. O Sr. Feudal deixa Feuille como responsável para cuidar das coisas enquanto eles estão longe, e em seguida começa a usar magia de teletransporte, que envolve o pai e o filho entre luzes e vento até que os dois desaparecem. Os meninos se impressionam com a magia do Lorde, enquanto Agnes e a filha comentam que o garoto ficaria melhor com roupa de menina. Logo a dupla chega na capital Bovaldia. Pastry fica animado, pois é a primeira vez que vê tanta gente no mesmo lugar desde que reencarnou, e também vê comidas que nunca provou nesse mundo, como açúcar mascavo e frutas. Ele fica muito empolgado porque não tem nada muito doce no feudo e começa a fantasiar tudo o que poderia fazer com esses ingredientes. O pai combina de comprar o que o menino quiser se ele conseguir passar pela cerimônia de santificação. Ele fica feliz e ao mesmo tempo indeciso com tantas opções, porém encontra frutas que parecem maçãs que o pai chama de boncas e são frutas que crescem ao norte, sendo raro encontrá-las nesse lugar. Apesar disso, elas são meio azedas, só que o cara não experimentou muito delas na vida. De qualquer forma, Pastry sabe que dá pra fazer muita coisa com maçãs azedas, então fala que quer levar algumas boncas pra casa pra começar a cultivar. Por dentro, Casserole conclui que por estar interessado em produtos de outras regiões, o filho deve estar desenvolvendo instintos de um verdadeiro Lorde Feudal, mas na real o garoto tá pensando nos doces que pode fazer com essas frutas. Ele até pensa em tentar cultivar mel pra poder caramelizar as coisas e quem sabe até fazer uma torta de maçã. Enquanto o homem pensa que se o filho herdar o feudo vai tornar a terra rica e com um exército forte, o menino sonha em transformar tudo em uma terra de doce. Eles finalmente chegam na igreja, onde encontram um padre com olheiras tão fundas que até parece um panda. Os adultos comentam sobre o inverno do ano anterior em que o homem conseguiu proteger bem o povo da geada, e o Lorde Feudal dá alguns créditos para a sabedoria do filho. Em seguida, o cara fala que já trouxe o menino para a cerimônia de santificação, e o padre se impressiona com essa informação. Nesse meio tempo, no feudo, Josephine conversa com Feuille sobre a cerimônia e parece que o ritual pelo qual Pastry vai passar é chamado de genuína santificação, e é quando a pessoa recebe magia. No caso de Josephine, disseram que ela não tinha muito poder mágico, então ela não conseguiu passar pela genuína santificação, mas espera que o irmão fique bem no ritual. Ela então pergunta como acontece, então o loiro explica enquanto vemos o procedimento acontecendo com Pastry. O padre dá um líquido amargo pro menino beber, sendo que ele tá de olhos vendados e amarrado em uma cadeira. Depois a pessoa é deixada sozinha no escuro por horas. Feuille explica que a magia é um grande poder escondido dentro da pessoa e o único jeito de trazê-la é enfrentando as dificuldades e aguentando sozinho. As horas vão passando e depois de um dia e meio, o Lorde Feudal já começa a se preocupar. O padre fala que não podem liberar o menino até a luz do dispositivo desaparecer. Mesmo assim, é surpreendente que já tenha passado tanto tempo, porque significa que ele tem bastante poder. O homem se preocupa se o filho vai ficar bem e o padre comenta que para a maioria é difícil ficar na escuridão e no silêncio por muito tempo. Só que enquanto eles acham que ele tá sofrendo, o garoto só tá pensando em um dia conseguir açúcar para fazer várias coisas e ele não tem como ficar estressado enquanto sonha com tantas maravilhas doces. De repente, ele vê a tão sonhada Terra dos Doces e uma porta se abre com uma luz bem forte. Do nada, ele aparece em um lugar vazio, onde começa a absorver toda a luz em volta. Em seguida, ele acorda com o pai chamando e descobre que ficou ali dentro por 2 dias inteiros. Para concluir o ritual, o padre pega um pergaminho para ler umas escrituras que devem ter algum significado para o garoto. As palavras falam sobre a abundância do mundo e as graças que o povo recebe de Deus. Enquanto ouve a palavra, o menino vê imagens da vida passada e se questiona o que pode fazer. A escritura em sua mente vira uma chuva de luz que ele novamente absorve e começa a brilhar também no mundo físico. Sendo assim, ele passou no ritual e o padre comenta que aparentemente o garoto conseguiu um poder único nesse mundo. Casserole então faz uma doação para a igreja e o padre agradece pela generosidade. Em seguida, a dupla vai comprar as boncas e o menino fica indeciso entre as mais brilhantes ou mais pesadas. Após fazer as escolhas, o vendedor também dá algumas de brinde que parecem ser as mais gostosas. Enquanto isso, o padre fica frustrado pois só recebeu moedas de prata do Lorde Feudal e fala que isso não será suficiente para garantir o seu silêncio.
silêncio. Por sua vez, Pastry e Casserole comem as maçãs de brinde e combinam de não contar para Agnes e Josephine sobre terem comido as frutas mais gostosas. Ele tá todo empolgado para fazer torta de maçã e outros doces, e é claro que ainda pensa em realizar seu sonho algum dia. Pouco tempo depois, os bandidos são mostrados saqueando uma vila, porém não conseguem muita coisa, não tem nem comida suficiente para todos. Então o líder decide já seguir pro feudo de Mortelm. E por falar no feudo, os aldeões já estão preparando as defesas sob as ordens do Casserole. Feuilly chega com a notícia de que um vilarejo próximo foi atacado e destruído pelos bandidos. Faz só 3 semanas que o Lorde voltou da capital com Pastry, e os bandidos já estão quase chegando. Isso significa que vão chegar antes do tempo previsto, que era de 2 meses. O Lorde manda o filho repassar a notícia para os líderes de cada vilarejo do feudo, pois precisam reunir eles o mais rápido possível. E também precisam reunir outras 2 pessoas do feudo que respondem diretamente ao Lorde, que nesse caso são caras fortes como Feuilly. Eles são chamados de Thanos. O menino se apressa para obedecer o pai, já pensando em impedir os bandidos para que consiga realizar o sonho de criar uma terra de doces. Vemos que o Lorde analisou a situação e agiu rapidamente. O plano é bloquear os vilarejos menores por enquanto, então ele ordenou que fechassem os poços e que as casas e os campos fossem destruídos. As pessoas desses vilarejos se moveram para o vilarejo do Casserole para poderem atrair os bandidos para lá com o objetivo de evitar combates isolados. Feuilly reuniu o máximo de homens que conseguiu. A comida estocada deve durar cerca de 3 dias ou até mais se racionarem bem. Pastry sabe que além do pai dele e dos Thanos, o restante são camponeses sem experiência de batalha. Então se a luta se estender, não vão durar muito tempo. Mesmo assim, o menino acredita que o pai e o Feuilly vão saber o que fazer. De repente, os amigos do menino, Mark e Lumi, aparecem para oferecer ajuda ao Pastry. Eles se consideram tenentes do garoto porque os pais deles são Thanos do Lorde, então isso faz deles os Thanos do próximo Lorde, que será o Pastry. Ainda assim, o garoto não gosta de ser tratado como nobre tão jovem e pede para eles pararem com isso. De repente, Pastry tem uma ideia e pede para os amigos coletarem algumas pedras do tamanho que dê para pegar com a mão e arremessar. Como os bandidos já devem estar dentro dos limites do feudo, Pastry manda eles fugirem de volta para a defesa se ouvirem ou avistarem qualquer coisa fora do comum. A dupla então sai para coletar as pedras e comentam sobre a magia que Pastry recebeu, que ele ainda não contou porque disse que ainda tá treinando. Eles também demonstram ter uma rivalidade amigável com o amigo, sendo que Mark se acha o mais forte no soco. De repente, eles ouvem algo estranho e percebem os bandidos se aproximando. As crianças voltam correndo pro vilarejo, avisando sobre a chegada dos caras. Os camponeses começam a fechar a entrada, enquanto Pastry fala pra mãe se esconder com as crianças. Os aldeões começam a se questionar se vão conseguir se defender, porém o Lord Casserole chama a atenção de todos, dizendo que se os bandidos conseguirem invadir, eles vão destruir tudo e todos e roubar a comida. Então não podem deixar que isso aconteça. Ele termina o discurso dizendo que quem quer proteger as próprias famílias deve se unir para expulsar os invasores e confiar no Lorde. Essas palavras levantam a moral do povo. Casserole sabe que os bandidos vão atacar ao cair da noite, que já tá chegando por sinal. O cara direciona os líderes da defesa e de repente Feuilly comenta que os bandidos não conhecem essa região como eles, e seria mais inteligente atacarem de manhã, pois no escuro vão ter desvantagem. Casserole então fala que suspeita que os bandidos estão sem comer e com poucos mantimentos. Ele sabe que a geada do ano passado deve ter deixado os feudos vizinhos com colheitas ruins, então os bandidos devem atacar o mais rápido possível. Mesmo assim, Feuilly se preocupa com o fato de terem deixado os homens de guarda, e se os bandidos esperarem para atacar ao amanhecer, todos vão estar muito cansados para defender. O Lorde então pergunta a opinião do filho sobre esse dilema, e Pastry sabe que tem poucas informações, então seria bom saber os detalhes da situação dos inimigos para poderem tomar a atitude correta. Por dentro ele compara isso com o preparo de um doce que antes de ser feito, você precisa saber tudo o que vai ser necessário como os ingredientes, a temperatura e tudo mais. Percebendo que tá se distraindo, Pastry volta a se concentrar no que interessa. Nesse momento, Casserole decide fazer um reconhecimento agressivo junto com o Feuilly. O plano é atacar e recuar. Antes de sair, o Lorde deixa o filho no comando enquanto estiver fora. Os dois homens saem de cavalo e Pastry começa a pensar no que fazer até eles voltarem. Ele manda Mark avisar pro Thanos que no canal do oeste vão usar flechas de fogo para sinalizar a chegada do inimigo. Ao mesmo tempo, Lumi deve avisar o outro Thanos para começar a preparar flechas de fogo. É para dizer também que o Casserole e o Feuilly saíram, e ao escutarem qualquer som suspeito, devem disparar as flechas de fogo na direção do som. Questionado pelos amigos se as flechas não poderiam atingir o Lorde, o garoto diz que o pai não vai ser acertado por uma flecha qualquer, vindo de longe. Afinal, o cara já demonstrou um ótimo sentido ao desviar de uma pedra que foi atirada por trás. Além disso, Pastry comenta que a perseguição dos bandidos no escuro pode alterar o senso de direção dos dois, então as flechas de fogo devem ajudar a guiar eles de volta, já que com a magia de teletransporte o pai dele não conseguiria trazer os dois junto com os cavalos. Quando os amigos tomam seus rumos, Pastry vê umas
as meninas chorando de medo enquanto a Josefina e a mãe tentam confortá-las. Antes de entrar, a mãe de Pastry manda ele se cuidar. Por dentro, o menino sabe que o único jeito de realizar o próprio sonho é proteger nesse feudo. Ele precisa proteger as pessoas e colocar um sorriso nos rostos delas. É isso que significa para ele uma terra de doces. Enquanto Casserole e Feuille continuam cavalgando, Pastry comanda os camponeses para se prepararem para o conflito. Os dois param por um momento e o loiro usa um poder ocular para encontrar os bandidos. Ele vê que é uma gangue de ex-cavaleiros, ou seja, são caras treinados e que sabem andar a cavalo. Além disso, tem cerca de 70 bandidos. Junto com eles, Feuille também vê pessoas capturadas de outros vilarejos que devem estar sendo forçadas a servir os caras. Eles comentam que vão agir rapidamente e com cuidado para não serem atingidos. O líder dos bandidos recebe a informação de que não tem mais ninguém nos vilarejos em volta e nada que possa ser aproveitado nos campos. Só que o cara já imaginava que iriam forçar as forças em um lugar só. Sendo assim, ele dá ordem para começarem a avançar. Porém, os dois cavaleiros aparecem nesse exato momento, atacando os bandidos com magias e ataques de espada. Eles neutralizam vários oponentes enquanto o líder percebe que são bem treinados. Na segunda onda de ataque, o líder dos bandidos começa a gritar com os companheiros que estão agindo sem estratégia nenhuma. Feuille percebe que o cara dá boas orientações, então eles decidem já recuar, falando em voz alta que precisam se retirar pois tem muitos inimigos. Isso atrai os bandidos que não querem deixar os caras escaparem, apesar do líder tentar impedi-los de cair nessa armadilha. Vendo que ninguém tá dando ouvidos, ele avança também. No feudo, o Thanos chamado Glassage concentra a audição e percebe as pessoas se aproximando. Ele manda prepararem as flechas e atira a primeira para sinalizar. No outro lado da defesa, os camponeses já percebem o sinal, assim como Feuille e Casserole, que já imagina que foi ideia do filho querendo guiar eles de volta, e que provavelmente deve ter montado uma armadilha. Nesse momento, Pastry já recebe a notícia sobre o retorno da dupla e as flechas disparadas, então manda as outras crianças se prepararem. Os bandidos continuam perseguindo os dois, que fazem um desvio para seguirem a direção do canal. Por sua vez, Pastry vê os bandidos e dá uma ordem de ataque. De repente, várias pedras flamejantes atingem alguns dos bandidos. Vemos que são as crianças que estão fazendo um ataque sob o comando do garoto. É mostrado então que o menino planejou isso mais cedo junto com os camponeses, já prevendo qual rota o pai iria tomar e onde eles poderiam atacar os inimigos. Só que o plano era usar as crianças justamente porque elas brincam de atirar pedras todos os dias, então são bem treinadas. Pastry ainda comenta que isso é só uma emboscada, mas se der para desfazer a formação dos bandidos, Casserole e Feuille vão ter mais liberdade de locomoção. De qualquer forma, as crianças fazendo isso ajudam a compensar a desvantagem numérica. Mas quando os inimigos cruzarem o canal, as crianças devem recuar para que os adultos armados entrem no conflito. Apesar de ser novo, todos confiam na sabedoria do pequeno Lorde. Quando Lumi se empolga, Pastry fala que não gostaria que ela se envolvesse por ser uma garota, mas ela se considera exceção entre as meninas por ser a Thanos do futuro Lorde. Nem todas as crianças estão confiantes, mas o menino manda imaginarem que é como as brincadeiras de sempre. De volta ao presente, mais um ataque é feito e a dupla agradece ao menino antes de voltar a enfrentar os oponentes com as espadas. O líder dos bandidos desvia e se direciona ao canal. Pastry comanda outro ataque, mas esse cara tá mais atento e consegue evitar as pedras. Ele saca um punhal e pula do cavalo para chegar no outro lado do canal e começar a escalar. Os outros homens veem isso e decidem seguir o líder. Já os camponeses tentam se defender com as ferramentas para evitar que ele pule o bloqueio, mas não conseguem, então o cara já entra atacando vários homens. O Glassade aparece para enfrentar esse líder, porém os outros bandidos já estão invadindo também. Lá fora, Feuille já avisa pro Casserole que o líder entrou por onde estavam as crianças. Um dos bandidos é atingido no rosto por uma pedra flamejante e cai no chão de tanta dor pela queimadura. Outros caras continuam sendo atingidos pelas pedras, então o líder dos bandidos decide acabar com essa brincadeira. No entanto, Pastry aparece para defender os amigos. Ele manda levarem as crianças para dentro, só que o bandido pega ele de refém para evitar que os adultos avancem. Ao ver o cara que se queimou, Pastry tem uma ideia. Ele finalmente usa sua magia chamada transcrição enquanto aponta pro cara. De repente, uma luz sai dele e atinge os outros bandidos, fazendo eles caírem no chão. A luz também afeta o líder, que começa a sentir o rosto queimando. O cara se afasta e pergunta o que o menino fez, então Pastry revela que transcreveu a lesão dos companheiros dele. Enquanto percebe que o menino é um usuário de magia, o cara é atingido por uma pedra do Mark. Pastry nega ser um usuário de magia e diz que é só um confeiteiro. Na manhã seguinte, restam apenas as armas e pedras usadas na batalha. Um camponês avisa para Agnes que o conflito foi vencido e tem alguns bandidos sob custódia. Ele também conta que o Pastry machucou o braço. A mulher fica preocupada, mas o cara confirma que não foi nada demais. Josefine tem certeza que eles sabem que a mãe tá preocupada, mas se pergunta por que o Lorde e o Pastry ainda não voltaram. Então é mostrado o menino direcionando suprimentos para as famílias de camponeses. Os bandidos que sobraram são amarrados e levados para um depósito por enquanto. Feuille e Casserole comentam sobre o plano de despachar os caras pro condado de Hetz. O Lorde
acredita que o pessoal do condado pode dizer que deram conta dos bandidos e a condessa pode puni-los da forma que for necessária. Feywild questiona sobre algum agradecimento, então Cass Rowe diz que vão ter que conversar sobre isso com a condessa, já que precisam ser compensados pelas despesas com a batalha e as perdas que sofreram com o fechamento temporário de 2 vilarejos. Depois disso, o Lorde entrega recompensas pro pessoal que lutou para defender o feudo, inclusive para as crianças. Mark e Lumik ganham espadas e sacos de cevada. Eles têm dificuldade para carregar o alimento, então Pastry aparece para ajudar os amigos. Os três elogiam os trabalhos uns dos outros e enquanto Lumi e Mark se gabam do que fizeram, Pastry só tá feliz porque ninguém foi de base. Em casa, Mark mostra pra mãe o que recebeu do Lorde como recompensa pelos serviços. A mulher só fica feliz porque o filho voltou a salvo. Ela abraça o garoto e pergunta se ele não causou problemas, porém Pastry diz que tanto ele quanto a Lumi foram de grande ajuda e que os dois serão indispensáveis pro futuro do feudo. Já na casa da Lumi, o vô dela fica muito feliz também e abraça ela tão forte que quase quebra as costas da coitada. Outros camponeses aparecem com Vil para comemorar. Como as crianças estão ali, eles chamam os meninos para comemorar também, só que os pequenos vão beber apenas leite. Durante a comemoração, Pastry reflete sobre o fato de que agora finalmente vai poder focar em fazer doces. Ele quer começar com uma torta de bonca e já começa a pensar nos ingredientes que vai precisar. Enquanto isso, Lumi e Mark vão saindo de fininho. O menino comenta que tá acostumado a só levar broncas dos adultos, então isso tudo chega a ser estranho. As crianças então começam a conversar sobre os bandidos e Mark dá a ideia de irem ver os caras, pois como futuros senhores do feudo é dever deles monitorar os prisioneiros. Sendo assim, a dupla vai até o armazém, porém os guardas não deixam eles entrarem, pois não é seguro para as crianças. Os dois então se afastam, reclamando de serem tratados como crianças, então Mark tem outra ideia. Ele se esconde com a menina e pega umas pedrinhas para atacar na cerca ao lado do armazém, chamando a atenção dos guardas para que os dois possam entrar. Lá dentro eles olham os bandidos amarrados até que o líder reconhece a espada na cintura do Mark, sendo que era a arma dele. O homem então fala que vai ensinar o menino a usar essa espada de verdade, nada suspeito, né? Ele fala que dá pra usar magia com ela, isso deixa o menino curioso. Em seguida, o homem fala pra segurar a espada com as duas mãos. Nesse momento, Lumi fala pra não dar ouvidos ao bandido, só que o menino não tá muito preocupado e faz o que o homem diz. O prisioneiro então fala de umas palavras mágicas e diz que são perigosas, então não é bom a menina ouvir. Sendo assim, o garoto tem que se aproximar. Vemos que nessa hora a corda dele já tava solta. Quando Mark se aproxima, o bandido dá um chute nele e pega a espada. Ele ataca Lumi, que cai no chão, e quando os guardas voltam, o cara pega Mark de refém. Um homem vai correndo até o local da comemoração para avisar o que tá acontecendo, mas só tem camponeses e o Pastry na casa. Com o menino como refém, o bandido não tem dificuldade em sair do armazém. Quando um dos outros prisioneiros pede ajuda do cara, ele fala que é cada um por si e depois pega um cavalo para fugir. Pastry chega no armazém e encontra a amiga caída, então ele manda os adultos pararem o sangramento, mesmo que deixe uma cicatriz. O menino pergunta a direção para onde o bandido fugiu e pega um cavalo para tentar resgatar o amigo. Ele sabe que tem algumas armadilhas nesse caminho, então é possível que alcance o fugitivo. O garoto também pensa que pode transcrever qualquer ferimento que receber de volta pro oponente, garantindo pelo menos um empate na pior das hipóteses. De repente, ele se questiona se pode transcrever qualquer coisa que ver, pensando em algum plano. Nesse meio tempo, o Lorde e o Feywild recebem a notícia sobre tudo que acabou de acontecer. Cass Rowe já se mobiliza e chama o colega para ir com ele, mas Feywild tem outra ideia. Se o bandido tiver aliados na área para onde tá indo, pode ser ruim pro senhor feudal. Então é melhor ele ficar no vilarejo por enquanto, pois se a notícia da fuga se espalhar, o povo vai ficar abalado e vai precisar do líder para acalmar os ânimos. Cass Rowe sabe que o loiro tá certo, então Feywild vai ir sozinho nesse resgate. Enquanto isso, o fugitivo acaba caindo do cavalo, literalmente, após ser pego por uma armadilha de corda que derruba ele no chão. Pastry chega em seguida e se prepara para enfrentar o inimigo com a espada, lembrando das aulas do pai. Ele começa atacando, mas o oponente é muito mais forte. Ainda assim, os dois trocam alguns golpes sem nenhum acerto direto, até que o homem começa a pressionar o menino. Mark quer que ele fuja, mas Pastry não vai abandonar o amigo. No próximo ataque do bandido, ele consegue se defender, mas a espada acaba quebrando, então o fugitivo já prepara outro ataque, aproveitando que o moleque tá desarmado. Feywild, por sua vez, tá procurando o menino com poder ocular, mas não consegue encontrar o jovem mestre. O outro senhor do feudo, chamado Cointroll, localiza as espadas de cavalo, mas o loiro encontra apenas a espada quebrada do Pastry. Ele volta de cabeça baixa até a casa do Lorde, tentando pensar em como dar essa má notícia. No entanto, ao abrir a porta, o cara vê Pastry são e salvo no colo da mãe. Isso deixa o cara totalmente confuso. Cass Rowe explica que o menino voltou com Mark já faz um tempo. Mark já foi levado para casa e a Agnes agarrou o filho e não quis mais soltar até que acabou adormecendo com ele no colo. O estranho é o Feywild, com a cópia do Byakugan, ter perdido de vista os meninos pelo caminho. Ele fala que seguiu direitinho e questiona o menino como foi que passou por ele sem ser visto. O Lorde também pede pro filho explicar, porém Pastry enrola um pouco e
e fala que é uma mistura de circunstâncias complicadas que necessitam de uma explicação detalhada, então seria melhor contar outro dia. O pai não quer nem saber da desculpa, então o menino finalmente explica que transcreveu a magia de teletransporte do pai nele mesmo e usou para escapar. Aparentemente, a magia de transcrição permite ao menino replicar algo em qualquer coisa desde que seja contável e que ele tenha visto ou interagido com o original. Isso inclui a magia de outras pessoas, nem um pouco roubada, hein? Então foi assim que aconteceu. O Lorde revela que já imaginava que tivesse sido isso, mas não deixa de dar uma bronca pesada no menino e proibir ele de contar para os outros que pode usar as magias das outras pessoas. Ele também tá proibido de usar essas magias na frente dos outros. Além de ser perigoso no campo de batalha, o simples fato de usar alguma habilidade de forma errada pode acabar tendo consequências drásticas, como por exemplo, se ao usar o teletransporte ele aparecesse em uma pedra ou bem fundo no fundo do solo. Era para evitar esse tipo de reação que o menino não tava querendo contar. Chega a noite e o Lorde conta pro Fewilly que tá preocupado que descubram sobre essa habilidade absurda do Pastry, poder replicar qualquer magia. Podem acabar indo atrás do menino para transformar ele numa arma humana. Fewilly comenta que é um problema o líder dos bandidos ter escapado e que Ezreal torce para que ele seja executado antes de revelar esse segredo. No dia seguinte, Pastry vai até o Mark para contar que a Lumi já não corre mais perigo e chama o menino para ir visitá-la. Mark tá triste porque se sente culpado, já que se tivesse escutado a menina e ignorado o bandido, nada disso teria acontecido. Pastry fala que ficar triste não vai fazer as coisas melhorarem e fala pro amigo dizer pra ela que se arrepende. Quando os dois chegam no quarto, a menina recebe eles com um sorriso no rosto e revela que o pai disse que ela já tá bem, porém não deixa ela sair pra brincar ainda. Pra deixar os dois sozinhos, Pastry avisa que vai fazer algo na cozinha. Enquanto isso, o coitado do Mark continua cabisbaixo. Na cozinha, o menino separa o que precisa em uma cesta. O que ele quer agora não tem nada a ver com lutar ou lidar com bandidos. Ele quer é colocar um sorriso no rosto de todo mundo. Pastry então começa separando, medindo e misturando os ingredientes, enquanto Mark ainda tá meio calado. Ele se aproxima da garota quando o outro já tá pondo as coisas pra esquentar e preparando uma massa. Quando tá quase tudo pronto e com a torta no forno, Mark finalmente pede desculpa. Primeiro a Lumi não entende, mas o menino explica que é porque ela se machucou por causa dele. De qualquer forma, ela fala que tá tudo bem, pois foi o bandido que fez isso, mas Mark ainda continua pedindo desculpa. De repente, eles sentem um cheiro bom vindo da cozinha. Pastry aparece falando que viu que o amigo já conseguiu pedir desculpa. Com a sobremesa na mão, o garoto quase fala que é uma torta de maçã, mas se corrige e fala que é uma torta de bonca. Esse é o jeito dele de ajudar a Lumi se sentir melhor e também de animar o Mark. Os dois experimentam e acham delicioso. Pastry fica feliz e manda eles experimentarem também a bonca com mel que ele preparou. Dessa vez eles acham azedo demais, sendo que nem parece que é a mesma fruta. O menino então explica que cada bonca tem um sabor diferente. Algumas são mais doces e outras mais azedas, então é preciso ter habilidade para harmonizar os sabores na preparação. Ele compara as frutas com as pessoas, dizendo que Mark tem características únicas, então ele vai fazer esses atributos brilharem. Pastry acha que essa experiência ajudou a intensificar o sabor do Mark, lá ele. O menino quer que o amigo aprenda com isso e se esforce para melhorar, afinal ele está destinado a ser seu tenente. De repente, um homem assustador chega no local. É o Glassade, pai da Lumi, que questiona se foi ele que machucou a menina. O garoto fica assustado, mas era só brincadeira do homem, que completa a piada dizendo que ele vai ter que compensar se casando com a Lumi algum dia. Afinal, o homem sabe que a filha não tem uma personalidade do tipo que vai conseguir algum pretendente. O coitado do Mark tá vermelho de vergonha e todo confuso com a situação, enquanto a Lumi diz que tá tudo bem pra ela, como se isso não fosse nada. Enquanto o coitado tá paralisado, a garota oferece a torta de bonca pro pai, que só sobraram alguns pedaços. Mark questiona da parte dele, mas Lumi fala que os bens do marido pertencem à esposa, então o resto da torta é dela, malandra. Glassade reconhece que ela já tá mandando na casa e é melhor o menino ficar esperto. Com isso, Pastry confirma mentalmente que os doces realmente colocam sorrisos nos rostos das pessoas, mas isso é só o começo, ele ainda quer fazer todos felizes criando uma terra dos doces nesse mundo. E galera, caso vocês quiserem mais desse anime, já deixa um gostei aqui embaixo e caso você ainda não for, se inscreve no canal, não perde tempo, ativa o sininho pra não perder os vídeos novos também, beleza? Valeu galera, se cuidem!